Muito bem-vindos à apresentação do nosso projeto com o nome de Oportur, que é uma oportunidade exatamente para embarcar na história do Porto, que vai ser muito bem apresentado pela Teresa Cunha, minha colega de projeto. Mais tarde eu vou apresentar os restantes elementos. Olá, boa tarde. Então, Oportur começou com a ideia de se fazer... Na Câmara Municipal de Porto tinha lançado um programa no dia 15 de março sobre como dispersar os fluxos turísticos da cidade do Porto. Então lançou 8 quarteirões, dividiu a cidade em 8 quarteirões, umas emergentes e umas não emergentes. E nós não sabíamos qual é que íamos fazer, mas depois começamos a estudar e o coração de Dom Pedro chamou por nós, então resolvemos fazer sobre a zona da Lapa. Então, como é que chegamos nesse tema, né? O Cerco do Porto foi esse evento marcante para a Guerra Civil Portuguesa, esse conflito entre os dois irmãos, Dom Pedro IV, do lado dos liberais, e o Dom Miguel, do lado dos absolutistas. E especificamente esse evento na cidade é muito marcante, não só pela vitória dos liberais, mas que vai ter um papel significativo pelo resultado da guerra em si. E essa vitória, esse papel do povo portuense tem um impacto tão grande em Dom Pedro IV que ele resolve, no seu leito de morte, deixar o coração dele como uma herança para a cidade, né? Então, e é o que vai levar ao que a gente conhece, né, como a cidade invicta, que é a cidade do Porto. Então, em relação aos objetivos do nosso projeto, o primeiro, claro, como a Teresa já falou, é contribuir para a dispersão do fluxo turístico da cidade, né, contribuindo para esse movimento que já existe da parte da Câmara do Porto, e criar, então, um atrativo turístico nessa zona emergente, ou seja, essa zona que não é tão explorada turisticamente. E, consequentemente, né, explorar o potencial histórico e patrimonial da região da Lapa, né, que nas nossas pesquisas a gente começou a ver a quantidade gigantesca de fatos históricos que aconteceram ali, os monumentos que estão encontrados e que tem uma localização muito próxima de zonas de grande fluxo turístico, né, como a região ali da Trindade, da Aliados, do Carmo, tudo muito próximo, mas não recebe a mesma atenção dos turistas. Esse patrimônio acaba ficando um pouco invisível. Também promover a história da cidade do Porto, claro, com ênfase nesse episódio da Guerra Civil Portuguesa, e desenvolver atividades culturais que integrem diferentes idades, porque uma coisa que a gente nota, por exemplo, é a dificuldade nesses monumentos de famílias que vão visitar, de que as crianças, por exemplo, se sintam confortáveis, ter uma sensibilização também para todas as idades, mas principalmente para crianças, da importância da história e do patrimônio. Bem, em relação à equipa, acabámos por, numa análise, muito à imagem da análise SWOT, reconhecer o que eram as fraquezas e as forças de cada elemento. E começando pela Teresa, acabou por ser a gestora do projeto, estando em todas as fases e atribuindo as tarefas, percebendo os timings, na análise através também do diagrama de Gantt, que mais à frente também vamos perceber isso, num dos nossos slides. Depois, na parte de pesquisa, tivemos sempre a Carla com a parte mais histórico-cultural, e a Inês num aprofundamento da parte do património, trazendo as valências ao de cima de cada elemento. Portanto, a Teresa nessa gestão dos recursos humanos e das dinâmicas, a Carla com a pesquisa aprofundada e a Inês também trazendo a imagem da sua formação de História da Arte para dar esse acréscimo de qualidade no nosso projeto. O Miguel, o que trouxe de especial para o nosso projeto é que teve experiência como guia turístico e também tem uma grande capacidade comunicativa. Em relação ao projeto, as atividades que ele teve mais ligado foi a produção de conteúdos para as redes sociais e ligado ao marketing digital.
Em relação às entidades parceiras, como já foi referenciado, aqui a Câmara Municipal do Porto tinha desenvolvido a tal estratégia dos 8 quarteirões e, portanto, faz todo o sentido ter o apoio, porque estamos alinhados com a estratégia que já está em vigor e, portanto, acaba por, em termos de infraestruturas, para nos apoiar depois na parte da acessibilidade, que também vamos ver mais à frente, tem essa importância redobrada, digamos assim. Depois, porque acabamos por estar a promover a cidade e a fazer a tal descentralização. Portanto, acaba por ser tudo uma série de componentes que estão interligadas e que dão força a esta parceria. Depois, a vulnerável Irmandade da Nossa Senhora da Lapa, porque nas nossas visitas vamos ter a visita da Igreja da Lapa, que já foi referenciada, o museu da Igreja, o cemitério, o hospital, portanto, tudo tem nada é um ato isolado. E depois o Quartel-General do Porto, porque faz parte também do nosso roteiro, que vamos perceber também isso no desenrolar da nossa apresentação. Os protocolos com jardins de infância, porque tem a ver com o nosso público-alvo, as escolas e as universidades séniores. Bom, então a gente começa falando um pouco das atividades envolvidas nesse projeto. E para começar, está a criação do nosso Centro Cultural. A ideia é que o Centro Cultural seja nesse prédio que vocês estão vendo, que é a Rua de Sedofeita 395. Esse prédio ele foi escolhido porque ele era a morada da família Ribeiro de Faria, que durante esse período do cerco do Porto, eles cedem essa casa para Dom Pedro IV. Inicialmente, ele fica no Palácio das Carrancas, que a gente conhece hoje como o Museu Nacional Soares dos Reis, mas posteriormente ele vai para esse endereço. E também ali na região, várias casas vão ser ocupadas para serem ministérios, então é uma região que tem uma importância muito grande. E aí que um pouquinho da planta, né? A gente vai utilizar então os 2 primeiros andares desse prédio. No primeiro, a gente tem a nossa recepção, um gift shop, casa de banho, a área de administração e uma área de exposição permanente que a gente vai falar a seguir. No segundo andar, a gente tem uma sala de audiovisual e uma sala multiusos, porque a gente quer também que seja um espaço que seja mais valente, que possa abrigar outras exposições. Em relação à exposição permanente que vamos ter, vai ter foco sobretudo na Guerra Civil Portuguesa, com mais ênfase nos episódios travados na cidade do Porto, como o Cerco do Porto, e vamos contar na exposição com objetos que possam ser pertencentes a acervo de parceiros, com réplicas de objetos que possam ser também uma simulação daquele mundo do século XIX e também timelines e vídeos com marcos importantes desta disputa. Também teremos um espaço para uma exposição temporária que também seria ligada a estas temáticas político-militares. Pronto, então como a Inês disse, na parte de baixo nós temos a exposição permanente, em cima temos mais 2 salas. Temos a sala multimédia e temos a sala multiusos. Nestas 2 salas nós também podemos ter outras exposições, mas vamos focar mais em fazer oficinas ou workshops, porque nós queremos que as crianças e os séniores frequentem constantemente o nosso centro cultural. Então pensamos em fazer workshops de impressão de mãos, ou então uma oficina de selagem em papel. Também pensamos em criar em que as famílias iam para lá, e não era só para as crianças, era crianças e também a nível familiar. E também a mediação de leitura, pronto, ali um local para que as pessoas pudessem, uma apresentação de um livro, qualquer coisa, uma pessoa onde pudessem passar uma boa tarde ou passar um resto de um dia inteiro. Bom, como a gente falou, a gente tem essa sala de audiovisual ou multimídia e uma das ideias é que seja uma sala de uma experiência imersiva, ou seja, quando ela não estiver sendo utilizada para alguma exposição temporária ou para algum outro evento, ela fica como uma sala de experiência imersiva. E o que é isso? É feito
algumas técnicas de gravação e projeção são 4 paredes brancas com 4 projetores, efeitos sonoros, que criam a sensação de que o visitante está dentro daquele cenário. Ou seja, a gente pode criar, por exemplo, um cenário de um gabinete onde está Dom Pedro IV e alguns militares conversando sobre o cerco do porto. E eles estão ali em volta da sala e o visitante está ali no meio, ouvindo essa conversa, participando daquele cenário. Então, a gente quer fazer nesse sentido. Ao nosso espaço de loja de recordações, Gift Shop, a ideia de termos objetos que sejam normalmente associados a estes espaços, objetos funcionais do dia-a-dia, mas que estejam associados à nossa imagem, que é associada às guerras civil e ao liberalismo. Por isso temos objetos desde camisolas até canecas e garrafas termo, mas que possam ser objetos materiais desta experiência cultural única. Bom, e por fim, nós temos o nosso roteiro, né, que é focado no Dom Pedro IV, na região da Lapa. O nosso roteiro, ele começa, então, na nossa sede, que é a Rua de Souto Feita 395, onde a gente vai ter o nosso guia caracterizado como Dom Pedro IV, né, fazendo ali uma introdução sobre o contexto da guerra. Depois a gente passa pela Rua dos Mártires da Liberdade, onde esse guia ele vai fazer uma explicação sobre quem foram esses Mártires da Liberdade, o porquê que essa rua leva esse nome. Passamos para a Praça da República também, onde mais uma vez o nosso guia vai falar sobre as batalhas que ocorreram ali, falar mais uma parte do episódio da guerra. Visitamos o Quartel-General do Porto, que na época era o chamado Quartel de Santo Ovídio, que vamos visitar uma parte do quartel, incluindo a sala que foi o escritório de Dom Pedro IV, nessa época. A gente aproveita também nesse momento para fazer uma parada técnica, quem quiser ir à casa de banho, para poder seguir com a nossa viagem. Então a gente passa para o cemitério da Lapa, onde a gente vai visitar o túmulo de 4 figuras relevantes para o liberalismo que estão enterradas lá. E depois vamos para a Igreja da Lapa visitar, então, sim, o coração de Dom Pedro IV, que está lá. Esse roteiro ele foi pensado para ser executado em aproximadamente 3 horas, então ele permite que a gente faça um grupo pela manhã e outro grupo pela tarde, com um intervalo confortável para que o guia possa descansar, almoçar até fazer a próxima sessão, né? E, como disse, feito 2 vezes por dia. Em relação às atrações que nós vamos passar, foi importante no nosso projeto fazer um levantamento histórico e patrimonial destes diferentes pontos que têm muita relevância para a temática do nosso projeto. Primeiro podem ver a zona da Praça da República, onde contamos na Praça da República, que era antigamente o Campo de Santo Ovídio, com o quartel militar, e por ter lá a presença deste quartel militar foi palco de muitos acontecimentos político-militares, como foi o caso da concentração das tropas liberais e depois mais à frente a concentração das tropas republicanas, daí o nome da Praça da República. Também podemos contar com um vasto espaço ajardinado, que é o Jardim do Teófilo da Braga, que é um jardim típico do século XIX e com um grande acervo escultórico. Temos 2 esculturas de peso, como o Centenário da República, que é uma escultura relativamente recente que celebra os 100 anos da República, e depois uma escultura do escultor António Teixeira Lopes, a figura mitológica, o Baco. Depois, em relação à Lapa, temos o cemitério. O cemitério da Lapa é também uma das principais atrações que vamos passar. Este cemitério é considerado o cemitério mais antigo romântico de matriz católica de Portugal, e na altura era inspirado nestes cemitérios românticos que, para além de serem locais de túmulos, queria um bocado desmistificar esta ideia, espaços que fossem belos e de memória e de homenagem a estas figuras. Por isso contamos com muitas figuras de relevo e também figuras associadas ao liberalismo.
Depois a Igreja da Lapa é onde realmente a nossa tour vai convergir, digamos assim, que é o ápice da nossa walking tour, porque, como já foi referido, no seu interior conta com o coração de Dom Pedro, dentro de uma urna e no mausoléu que homenageia a figura de Dom Pedro, que ele próprio vai doar o seu coração à cidade, pela posição que a cidade mostrou sempre, não é? A resistência que endurou durante um ano de cerco, e também por ser sempre adepta, muito ávida apoiante dos ideais liberalistas. A Igreja da Lapa levou algum tempo a ser construída, começou no século XVIII e só vai terminar no século XIX. Isto deveu-se à escassez de recursos e também às invasões napoleónicas. A nível da linguagem escultórica, ela é um pouco ambígua, típica desta altura do século XIX. Temos alguns elementos neoclássicos, mas também rococós. E apesar de ser atribuída às vezes a diferentes arquitetos, o principal arquiteto da igreja é o José Figueiredo Seixas. Quanto à caracterização do público-alvo, o turista nacional, também o turista residente brasileiro, aqui acho que está a oportunidade maior que nós reconhecemos, porque tem havido um elevado acréscimo de pessoas a virem do Brasil e a residirem realmente cá na cidade do Porto. Para além disso, tem a relação com Dom Pedro. Ele é visto como o libertador e é também a oportunidade de explorar esse mercado. Depois, famílias, crianças, séniores e interessados por história e património e cultura no geral, para depois também poderem participar nas atividades que temos, que é um leque até bastante vasto. Bom, em relação à criação da persona, né? Nós criamos 3 personas, o que é uma situação um pouco atípica, geralmente uma só, mas pela característica tanto das nossas atividades quanto do nosso público. A persona, ela é aquela versão mais humanizada do público-alvo, ou seja, o que seria o mais próximo do real. Então, a gente criou essas 3 pessoas, como o Miguel já falou, a relevância da figura de Dom Pedro IV para o público brasileiro. Dom Pedro IV é a figura que os brasileiros têm de monarquia. E é uma figura que, quando pensamos em Portugal, pensamos em Dom Pedro IV. E quando chegamos aqui, não tem a mesma relevância que tem para a gente. Isso é um pouco curioso. Então, por isso a gente quis seguir nessa vertente de explorar. Então, a gente criou a persona da Carolina, que é a nossa cliente ideal brasileira. Ela é aquela mãe de 2 filhos, aproximadamente 30 anos. As dores dela estão relacionadas muito a conseguir ter um tempo de qualidade com a sua família. É uma pessoa com um grau de estudo mais elevado, então tem esse interesse pela parte de história e patrimônio. Depois temos a Marta Andrade, por acaso foi uma coincidência, a Carla fez o perfil da brasileira, eu fiz a portuguesa, apesar de também ser brasileira, não é? Mas fiz a da Marta e acabou por o perfil da Marta e da Carolina serem muito parecidas. É típica mulher de 30 e tal anos, casada com filhos, que quer que os filhos comecem a entrar um bocadinho na história, que criem recordações, que criem memórias, que estudem sem estudar, por isso que apoiam, por isso que está muito ciente no nosso centro cultural, e por isso em relação à Marta. E também pensamos no público sénior, porque o público sénior, eles têm dinheiro, eles têm muita vida ainda, mas de vez em quando falta-lhes tempo para fazer algumas coisas, então eles metem-se nas universidades, eles gostam de conviver com outras pessoas, então eles vão encontrar no centro cultural o espaço para poderem encontrarem-se com outros, poderem debaterem-se, poderem passar bons momentos. Pronto, então nós estivemos a fazer um bocadinho sobre queremos apresentar umas estatísticas sobre a população da cidade do Porto, em que demonstra que tem aumentado. Tem aumentado bastante, dividida nas 3 faixas etárias, menores de 15 anos, dos 15 aos 45 dos 65 e depois mais que 65 anos.
são os tais perfis como das personas que nós apresentamos, e também tem aumentado bastante por causa do povo, das pessoas que vêm de fora, dos estrangeiros. E nós queremos aqui apresentar nomes e são estes os nomes que nós apresentamos. Como não conseguimos arranjar estatísticas para como o nosso centro cultural, porque não existe, o centro cultural não existia nenhum onde nós pudéssemos ir buscar informações, fomos buscar os museus, um bocadinho para a referência. Cá no Porto existem 15 museus e vê-se também as visitas ao Porto, as visitas aos museus é por estrangeiros, cada vez mais, a maior parte é estrangeiros, mas também acaba por ser um bocadinho lógico, porque quem vive cá não vai sempre aos mesmos museus, mas o estrangeiro é que vai visitar mais. Relativamente ao marketing, é de grande importância desenvolver estratégias que promovam o produto que nós temos e portanto, começamos por aí também com a criação do nome e do logótipo, que não foi um processo que tenha acontecido de imediato. Primeiro surgiu a ideia, o conceito e a estratégia, e só depois é que surgiu o nome. Como o próprio nome indica, Oportur, Porto, cidade, e tour, portanto já a incluir, e também a incluir que tem tours, não é? Neste caso nos nossos serviços, e a oportunidade de fazer dinâmicas na nossa cidade diferentes daquilo que já são as propostas que existem. Depois, as cores que seguem a identidade visual da Câmara e do Futebol Clube do Porto, a silhueta da cidade com alguns edifícios e monumentos emblemáticos, como a Casa da Música, os Clérigos e, claro, a Igreja da Lapa, que faz parte do nosso projeto e acaba por ter uma importância relevante para o sucesso do nosso projeto, claro. Depois, o formato do azulejo, muito associado à nossa cidade, à cidade do Porto, e depois o coração que conseguem ver no final do logótipo, que tem uma ligeira saliência do lado, uma diferença no corte do lado esquerdo, que era o coração presente no brasão das armas do Cidade do Porto e também bandeira no símbolo do Futebol Clube do Porto. Portanto, tem esse cariz, essa carga emotiva e essa representatividade histórica. Relativamente às estratégias, temos a criação do nosso website, onde fazemos a promoção dos nossos serviços e assim com toda a informação para poder também fazer a venda. Os muppies e os banners distribuídos estrategicamente na cidade para a promoção daquilo que é a nossa proposta de atividades. As plataformas de venda como... Estou-me a esquecer do nome. Blue Ticket, perdão, e a Ticketline. Os vídeos promocionais dentro das redes sociais que vou apresentar ou vamos apresentar mais à frente, com criação de teasers ou de pequenos shorts antes desse vídeo para criar o engajamento, que cada vez é mais importante nas dinâmicas das redes sociais, para termos mais atenção e mais visibilidade para que isso realmente chegue a cada vez mais pessoas. Aqui conseguem ver nesta imagem a nossa rede social, neste caso no Instagram, uma pequena imagem do nosso website e um flyer demonstrativo do que seria uma apresentação, tanto em formato de papel como nos outros elementos que foram falados anteriormente, como os muppies e os banners. Exatamente, obrigado, estão atentos. Próximo, por favor. Aqui, então, a vossa melhor atenção para o nosso vídeo promocional. A Oportur abre portas ao nosso Centro Cultural, sede do antigo quartel-general de Dom Pedro IV durante a Guerra Civil com seu irmão, Dom Miguel. Um espaço dinâmico com exposições, workshops e experiências imersivas. Com a Oportur também poderá ter a oportunidade de experienciar walking tours, com passagens na Praça da República e visita ao ponto de partida da Revolução Liberal, o quartel de Santo Ovídio.
Chegados à Igreja da Lapa de passagem, mas com tempo para apreciar a sua fachada, partimos para o próximo ponto. Considerado um modelo para outros cemitérios românticos de Portugal, o cemitério da Lapa é também o mais antigo cemitério romântico português e lugar de repouso para figuras ilustres associadas à luta da causa liberal no Porto. Nossa visita culmina na Igreja da Lapa, onde se encontra sepultado o coração do rei Dom Pedro IV, doado à cidade do Porto como forma de agradecimento à cidade pela causa liberal contra os absolutistas. Embarque nesta viagem pela história do Porto com o Opor Tours, Centro Cultural e Tours. Bem, espero que tenham a oportunidade então de fazer os nossos tours. Passo agora a palavra à Inês, que vai nos trazer a parte da segurança no trabalho. Por favor, Inês. Então, nós pensamos em medidas preventivas para assegurar a segurança e a saúde dos nossos colaboradores no trabalho. Então, para isso estruturamos 2 tabelas de análise de risco, tanto no momento do Centro Cultural como na Walking Tour. Como é que estas tabelas funcionam? Estas tabelas nós temos que mencionar o risco a que o nosso colaborador pode estar sujeito. Depois, como o dano que depois pode estar sujeito, como podemos prevenir, e depois fazemos um cálculo do nível de risco ao fazer uma multiplicação entre a probabilidade que este risco venha a acontecer, que pode ser uma probabilidade alta, média ou baixa, e depois a gravidade desse risco. E aí obtemos esse nível de risco. E fizemos 2 tabelas com diferentes tipos de riscos. Claro que o Centro Cultural, sendo um espaço fechado, temos mais controlo em prevenir todos os riscos que possam acontecer. Identificamos mais riscos no âmbito físico e também alguns ergonómicos. E na Walking Tour, riscos que podem acontecer, digamos assim, a toda a gente, mas que achamos mais relevantes mencionar nesta tour. Quanto à segurança no trabalho, alguns exemplos de sinalética que têm que estar presentes em edifícios e instalações do mesmo género, portanto, sinais de proibição, o material de combate a incêndio, o salvamento ou emergência, neste caso, as indicações para que quem está saiba como proceder, por onde é que pode sair, por onde é que pode seguir para sair e evacuar o edifício em segurança. Bom, em relação à acessibilidade, também nós dividimos em 2 momentos. O primeiro, uma análise do Centro Cultural, que é uma área que a gente consegue ter mais controle, né? Então, as medidas que foram tomadas foram a criação de casas de banho adaptadas, né? Seguindo as regras de acessibilidade, ou seja, tivessem espaço suficiente para manobra de cadeira de rodas, tivessem a corda de emergência que é colocada para qualquer acidente, a altura de pias de sanita. Também colocamos, temos 2 andares e, por ser um prédio histórico, não temos a possibilidade de colocar um elevador, mas temos a opção de colocar na escada uma plataforma elevatória. Descobrimos também que existem plataformas que têm uma barra de ferro que cerca, ou seja, ela é segura tanto para a pessoa que está de cadeira de rodas, quanto uma pessoa de mais idade que tem alguma dificuldade de locomoção, ela consegue ter essa independência de usar. Claro, no material das exposições e do Centro Cultural, o uso de legendagem, de audiodescrição dos vídeos, tudo muito pensado no design universal, né? Então, a utilização também de múltiplos idiomas, os colaboradores também que praticam língua gestual portuguesa, permitindo essa integração também, o uso de braille, o piso tátil dentro do espaço, também o nivelamento de todo o piso para que as pessoas possam se locomover sem dificuldade. Já em relação ao Walking Tour, o nosso roteiro, foi o ponto mais crítico em termos de acessibilidade, porque é uma coisa que está fora do nosso controle.
mas que a gente conta muito com essa parceria da Câmara do Porto para auxiliar nessa questão. Principalmente, pensamos que, se já é uma intenção da Câmara que haja essa dispersão do fluxo turístico, o primeiro ponto é que a região, para que haja essa dispersão, tem que ser atrativo. E só pode ser atrativo se for acessível. Então, nós fizemos um levantamento, uma observação, procuramos rotas alternativas que a gente pudesse desviar para tornar mais fácil esse caminho, mas ainda assim nós encontramos diversos entraves. Como, por exemplo, vocês podem ver nas imagens, né, desníveis e buracos no passeio, né, a falta de rampas adequadas, os poucos lugares que haviam rampa, elas não seguiam as recomendações de acessibilidade, né, calçadas estreitas e com obstáculos. Então, nós observamos, por exemplo, calçadas que tinham, além de serem extremamente estreitas, que para uma pessoa sem qualquer tipo de limitação já era difícil passar, e ainda tinham situações como postes no meio da calçada, caixas de luz, ou seja, uma pessoa com qualquer dificuldade de locomoção ali seria muito difícil. Outra coisa que a gente observou também foi a falta de sinalética sonora, né? Também os problemas que a gente tem, por exemplo, nós observamos uma parte do caminho, existia uma região com piso tátil, mas era um piso tátil que tinha aproximadamente 3 metros, ou seja, ele começava do nada e terminava do mesmo jeito, ou seja, não levava a lugar nenhum, e ainda assim em condições de conservação muito ruins. E o principal problema também é na entrada do cemitério da Lapa, que existe uma escadaria. Na Igreja da Lapa existem alguns ressaltos e existe uma entrada lateral, que é no mesmo nível da rua. Mas a gente não considera que isso seja acessibilidade, porque a gente tem que desviar um cliente para entrar por uma porta que não é principal, porque a única forma é extremamente desrespeitoso. E no caso do cemitério, nem isso a gente encontra, infelizmente, é só uma escadaria. Então, o que precisa ser feito, né? O que a gente gostaria de sugerir à Câmara como parceira para a correção? É a colocação, obviamente, de piso tátil de qualidade, né, em toda a região, principalmente no trajeto. A colocação de rampas com a inclinação adequada, né, seguindo as normas de acessibilidade. A sinalização sonora, como a gente falou. A adequação do passeio e a sua manutenção adequada, né? E a colocação de uma plataforma elevatória nas escadarias. Também tem a situação da parte da Praça da República, que a gente notou, ela atualmente ela é feita com areia, então é um pouco difícil a locomoção ali, mas já existe um projeto por parte da Câmara que ainda esse ano começam as obras de revitalização. Então nós contamos que isso resolva essa parte do problema. Então, a nível do impacto esperado, nós pensamos na tal coisa do aumento do fluxo turístico na zona da Lapa, não é? Porque, afinal de contas, a zona da Lapa está 10 minutos, 15 minutos do centro do histórico. Revitalizar o comércio naquela área, o aumento dos postos de trabalho, fomentar os programas para famílias, a ocupação dos tempos livres para a população sénior e suscitar interesse em episódios da história de Portugal. Vamos entrar então agora na parte de sociedade e economia na altura que nós estamos a apresentar não tínhamos ainda os dados estatísticos de 2023. Aparece aqui a data de 2023, mas são projeções, ainda não tínhamos dados concretos. E então o que se aqui apresenta é que as receitas turísticas estão com 9,5% do PIB, o que é muito bom para nós, não é? E que os principais mercados emissores para Portugal, Espanha, Reino Unido e tudo, há muitos estrangeiros no Porto a representar, o que representa um índice de procura muito boa para os nossos serviços.
Como eu tinha dito, a nível de dados ainda não tínhamos ainda dados concretos, mas eu andei à procura de onde nós andamos à procura de onde é que nós conseguíamos arranjar dados concretos para esta altura, para podermos projetar informações mais fidedignas. Então fomos buscar aos CIBs. Os CIBs é a movimentação dos cartões. Então o que chegamos à conclusão é que o Brasil está muito bem posicionado, que há muito mercado brasileiro a consumir cá em Portugal. Nestes dois quadros que nós apresentamos, um é em relação a lazer e viagens e o outro quadro é em relação a tecnologias, cultura e entretenimento. Estão em posições diferentes, mas não quer dizer que não estão muito bem posicionados como gastadores cá em Portugal. E os dados são específicos da cidade do Porto. Desculpa? Pois, exatamente. E os dados são específicos do Porto, enquanto os outros eram a nível de Portugal. Obrigada. Aqui também nós resolvemos também colocar o produto interno bruto também da cidade do Porto. Bem, a nível de metodologias utilizadas, nós baseamos nós fizemos um cronograma, diagrama de Gantt, que nos acompanhou desde o princípio até ao final do projeto. É claro que o diagrama de Gantt nós fazemos e não é imutável. Eu só vou falar de dois casos assim mais... Houve sempre aquele precalço dos professores faltarem ou nós não podemos fazer algum trabalho, não sei, que houve aí uma alteraçãozita, mas assim os dois pontos que eu acho que foram mais importantes, que mexeram bastante no projeto, foi o Nuno, o nosso colega Nuno, que deixou de estar nas aulas, por isso tivemos que o retirar do nosso projeto, e outro fator que também nos foi bastante importante, modificou um bocadito, foi a data da apresentação do projeto, mas que superamos, claro, tínhamos que superar. Fizemos também a análise SWOT, não é? E eu, para não ser cansativa, só vou falar em alguns pontos. A nível de pontos fortes, o tema, nós achamos que o tema é muito importante, porque principalmente a tal coisa, nós vivemos em Portugal, mas tínhamos na nossa equipa uma brasileira que nos falou tanto da importância de Dom Pedro para os brasileiros, por isso achamos logo que era uma coisa interessante. A nível de pontos fracos, pronto, a nível de profissional ainda não temos muita experiência, a não ser o Miguel, por isso era um ponto fraco, porque não tínhamos essa valência. A nível de oportunidade, como a Câmara Municipal estava a fazer reabilitações nessa área, como estavam interessadas em revitalizar e tudo, por isso foi uma oportunidade, e a zona ainda, as ameaças, a zona ainda não ser atraente para os turistas, ou seja, não haja dúvida que aquilo é tão bonito, a zona da Lapa é tão bonita, mas ainda não está a atrair turistas, não se vê turistas a passear, não conseguimos compreender, por isso esperemos que consigamos, é uma ameaça de ver se conseguimos atrair para lá os turistas. Vamos então também para o Canva. O Canva, nós logo no início começamos quando já tínhamos a ideia, com base no Canva, começamos a escrever, a detalhar cada uma das nove requisitos que são necessários para o Canva Business, e o que nos serviu depois para a orientação e para sabermos o que é que nos faltava ou o que não faltava. É um instrumento uma ferramenta que nos ajudou bastante. E depois temos a viabilidade financeira. Para o módulo de empreendedorismo, aprendemos a trabalhar com o modelo Finícia. Para mim, eu já tinha um bocadinho de experiência profissional, mas os meus colegas não tinham qualquer experiência profissional, por isso não sabiam nem bem o que era uma sociedade, como é que se constituía uma sociedade, o que era capital, os empréstimos, como é que era... Uma sociedade por cotas.
nós nem sabíamos o que é que íamos, qual era o tipo de sociedade que nós íamos fazer, que tínhamos que fazer a sociedade. Por isso, com esta ferramenta, o modelo Finícia, acabamos por, e com as explicações que o professor nos deu, acabamos por conseguir, com uma base, tivemos que fazer com pressupostos quantos dias é que nós iríamos trabalhar, quantas horas, porque o Miguel era o guia, por isso quantas horas, para um guia, tivemos que... Exato, a sazonalidade, os ordenados, começamos a estruturar tudo e depois colocamos nesta ferramenta que nos ajudou muito para sabermos como é que nós precisávamos de puxar para o que é que nós tínhamos que vender mais, o que é que tínhamos que vender, para termos uma noção real se a nossa empresa iria ser viável ou se não iria ser viável. Isto aqui era a demonstração de resultados e agora para o balanço provisional, que também, pronto, são as ferramentas que também nos eram pedidas nos módulos. Eu não sei se tem aquela coisa do aquilo que eu tinha falado, que era a merceeiro, não é? Assim, uma coisa, porque o Finícia era bastante complicado e nós fizemos assim um quadro mais à merceeiro, como eu chamei, em que nós colocamos o investimento que era necessário, as despesas mensais que nós íamos ter, não é? A tal coisa que o Miguel falou, o gasto com pessoal e os custos e tudo, e o capital também falamos, porque cá nós dividíamos, nós pusemos, a empresa era de nós os 4 e nós dividíamos a cota pelos nós 4 e pronto, e aqui ficamos com uma noção que se fosse assim mesmo que nós iríamos ter sucesso, que íamos ter viabilidade no processo. Exatamente, sobretudo estas ferramentas trouxeram um cariz mais real a um projeto de escola que, pelo aquilo que fomos recolhendo de feedbacks depois da nossa apresentação, que poderia ser aplicado no mercado amanhã, e isso dá-nos um sentimento de... É até difícil de descrever, mas é um sentimento gratificante. Isto é realmente aplicável, isto ia funcionar. E não é, lá está, e com estas ferramentas, com a ajuda dos módulos, e essa interdisciplinaridade, exatamente, obrigado, ajuda nesse contexto para que saiamos daqui com essa sensação de realizados. E isso acho que não há dinheiro que pague. Por isso, Obrigada. terminamos assim. Muito obrigado pela vossa atenção.